Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, todos na paz. É sempre um motivo de muita alegria, né? Poder entrar na sua casa, né? E que Deus ele possa nos dar aí a graça de ouvirmos mais uma porção da palavra de Deus e sermos abençoados e também abençoar a vida um do outro aqui nas nossas orações, tá bom? Deus é muito bom. Hoje a pastora Silvia me mandou uma mensagem dizendo que acho que a pastora Cida ia ministrar hoje, por algum motivo ela não pôde, e a gente está aqui substituindo, né? Na pressa, na correria, porque a vida da gente é assim, né? A gente, né, faz a programação de um dia e Deus ele acaba por nos permitindo mudar muitas coisas, né, para que o nosso dia seja controlado e conduzido por Ele. Eu espero ter, de alguma forma, eu tenho uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Espero que todos sejam abençoados mais uma vez, né, nessas tardes de quinta-feira, que tem sido uma grande bênção, uma grande oportunidade que Deus nos dá, tá bom? Deixa eu cumprimentar algumas pessoas aqui. A Mônica Silva, tudo bem? Deus abençoe. Pastora Elza, Matilde, que deu um oi pra gente aqui. A Lucy Galdino também. Jussara, tudo na paz com vocês? Espero que todas vocês estejam bem, né? E vamos embora, vamos lá, vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus e eu acredito que faremos coisas extraordinárias. Tem uma palavra breve, curta, mas objetiva para te abençoar nessa tarde. Espero de alguma forma poder compartilhar dessas verdades ao seu coração, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, né? Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, não, perdão, gente. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, perdão. Não é Mateus, não, é Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos, tá bom? 46, 47, 48 e 49. 4 versículos, na verdade. Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6, deixa eu colocar aqui a referência, versos 46 ao 49. Bom, tá aí o texto para vocês, já acabei de postar. Vamos orar depois, né, por todas as pessoas que se encontram hospitalizadas, enfermas, e tenho certeza que Deus tem agido na vida de tantas pessoas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um ok se estão me ouvindo bem, senão eu coloco o fone aqui para melhorar, tá bom, gente? Se tiver tudo ok, me dá um okzinho aí, tá bom? Se vocês estiverem me ouvindo bem, eu não vou nem colocar o fone. Pastora Sandrinha, irmã Antônia, irmão Reginaldo, né? Irmã Silvia, Luciana, Ronald, Deus abençoe vocês. Pastora Silvia, Marisete, Deus é bom, né? Rose, Jacob, Deus abençoe. E aqui a Cícera também, né? Está conosco aqui nessa tarde, mais uma tarde de fé, mais uma tarde de bênção, tá bom? Vamos ler então o capítulo de número 6 e nós vamos orar, tá bom? Orar, eu preciso... todas as tardes de quinta e terça-feira eu tenho uma aula na faculdade, né? Eu tenho outras disciplinas que eu curso agora também à tarde, eu estudo de manhã e à tarde. E nós estamos aqui correndo para suprir a necessidade do povo de Deus, né? Que é abençoar aqui a sua vida com a palavra de Deus, mas eu preciso voltar para minha aula vai até às 5, então eu preciso voltar lá porque eu tenho um trabalhinho em grupo lá que a gente precisa estar presente, tá bom? Mas o importante é que a gente está aqui sendo edificado e edificando a vida um do outro, né? A gente tem sempre esse privilégio, né, de poder compartilhar da palavra de Deus
E hoje, né, por conta aí de algum problema que a pastora Cida teve, ela não pôde estar aqui com vocês, mas Deus sempre vai preparar alguém, tá bom? E a minha palavra é muito objetiva, direta, e depois nós vamos ter um período de oração, tá bom? Vou acabar um pouquinho antes, tá certo? Mas não vou deixar aqui de compartilhar a palavra com você, de orar com você e abençoar você e a sua família, tá certo? Bora lá. Lucas capítulo 6, versículos 46 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor aqui na minha versão. Paz, pastora Érica, irmã Geraci, tudo bem? Deus abençoe. Ana Paula, Deus abençoe sua vida. Deus é muito bom. Vamos lá, gente. Versículo 46 de Lucas capítulo 6. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa. Cavou e abriu bem fundo, lançou os seus alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Né? Amém? Deus é bom. Vamos agradecer a Deus. Dona Maria Helena, Deus abençoe. Carla, Deus abençoe. Muito bom estar com vocês e é sempre um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos orar então e vamos já meditar nessa passagem. Temos aí uma tarde de edificação a partir desse texto bíblico e eu creio que Deus, ele sempre renova a sua palavra, ele sempre traz algo novo das verdades bíblicas para nossa vida, tá certo? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por tua bondade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo no nosso meio. Ó Deus, nós bendizemos, ó Deus, o teu senhorio, rendemos a ti, ó Deus, a nossa gratidão por esse tempo tão especial que o Senhor, ó Deus, nos permitiu nos reunir mais uma vez aqui na tua casa. Ó Deus, glorificamos o teu nome e agradecemos, ó Deus, ao Senhor por nos permitir entrar na casa de cada serva do Senhor, que a tua palavra possa falar aos corações, que o Senhor possa abençoar a vida de todos por essa porção que foi lida e que o nome de Cristo continue sendo glorificado. Pai, que o Senhor nos dê a graça de poder compartilhar algo que veio do teu coração a respeito dos alicerces da nossa fé. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo ainda nessa tarde. Amém. Amém? Bom, pessoal, é interessante quando nós olhamos para esse texto, porque automaticamente nós vamos trazer sempre alguns textos para a praticidade da nossa vida. É importante ressaltar, antes de entrar na mensagem, é importante ressaltar a maneira com que Jesus ensinava os seus discípulos e ensinava as multidões. Olha que interessante. Jesus, ele usa uma linguagem atual, uma linguagem do cotidiano, para falar com os próprios discípulos a respeito dos alicerces da fé, a respeito da construção da base da própria vida dos cristãos daquela época, em especial os discípulos, né? E é interessante observar o texto bíblico que nós lemos, que não é diferente. A palavra ela está muito contextualizada naquilo que diz respeito à fala de Jesus para a vida diária dos discípulos. Se você pegar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você vê Jesus entrando na história de algumas pessoas em momentos tão específicos. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus ele vai numa casa, ele vai lá na casa da sogra de Pedro, e quando ele chega na casa da sogra de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, e naquele lugar é o lugar propício para que o milagre aconteça. É lá na casa de Pedro, da sogra de Pedro, que Jesus ele responde e corresponde a uma necessidade e estabelece também o reino de Deus na vida daquela mulher. E ele libera uma palavra, e aquela mulher, a Bíblia vai falar para a gente, você pode ler isso na sua casa, você vai ver que Jesus, aquela mulher, ela não podia estar de pé, tamanha era a enfermidade. A Bíblia trata a enfermidade daquela mulher, era uma febre causada por uma possível malária que ela estava sofrendo.
é uma doença que era até típica e comum naquela região. E interessante que esta mulher está com uma febre muito alta, e Jesus, chegando no meio do dia daquela mulher, ele libera uma palavra e coloca essa mulher em perfeito estado para servir os discípulos. Se você for olhar o texto, Jesus libera uma palavra, cura aquela mulher, e ela passa então a fazer uma comida e preparar uma comida para os discípulos juntamente com Jesus. Então eu quero que você entenda que o Evangelho e a palavra de Deus, ela é atemporal, ela age na nossa vida em qualquer tempo, seja no passado, presente, futuro, ela sempre vai falar de forma atualizada ao contexto da nossa vida. Eu creio que essa porção de hoje também falará ao seu coração de forma extraordinária, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Um exemplo que eu dei da sogra de Pedro, quando Jesus entra na sua casa, a Bíblia vai dizer para nós que ela estava acamada e ela não tinha forças para viver essa experiência de servir Jesus. E Jesus libera uma palavra que é o suficiente para aquela mulher ser curada, e quando ela é curada, ela vai então servir a Jesus. Todos aqueles que recebem uma palavra no que diz respeito a uma transformação diária na vida, vão sempre servir a Jesus, vão sempre sair do lugar onde estão e vão glorificar a Deus de alguma maneira. E eu espero que você, nessa tarde, viva essa experiência também, de receber de Jesus um toque de cura. Eu tenho visto aqui chegando alguns pedidos para algumas pessoas que estão presentes, talvez, ou estão aí na sua casa com alguém da sua família que está enfermo. Eu creio que essa tarde é uma tarde de uma liberação de virtude e de poder dos céus sobre a vida daqueles que precisam. Nós podemos orar agora na nossa casa e nós recebemos a cura e recebemos a virtude do Senhor, porque tudo isso provém de fé, tudo isso provém de uma disposição de coração e de cremos também na palavra que nos é liberada, que nos é ministrada. E eu creio que você, ao se reunir com cada um de nós nessa tarde, pode aí na sua casa, mesmo à distância, receber a porção de cura disponível para mim e para você nesta reunião. Amém? Nós estamos reunidos no nome de Jesus. E a Bíblia fala que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. E o poder de Deus opera sobre a vida daqueles que se reúnem no nome de Jesus. Bom, é interessante que aquela mulher, ela passa a servir Jesus. Você vai olhar para aquela mulher do fluxo de sangue que estava dentro da sua casa, ela corre na direção de Jesus, percorre na direção de Jesus, e ela recebe no meio de um dia, no meio de um cenário onde a multidão estava, apertando, comprimindo Jesus, ela consegue arrancar virtude de Jesus por uma atitude de fé e receber a cura do seu fluxo de sangue. E o que é interessante é também observar a palavra de Deus, como ela vai tocando a vida de tantas pessoas. Você vê um cego que está no caminho, na beira do caminho, a palavra fala que ele reconhece que Jesus é o filho de Davi, o Messias, o Salvador. E ao reconhecer que Jesus era essa pessoa, ele simplesmente clama a Jesus para que ele tivesse misericórdia dele. E Jesus, tendo misericórdia dele, libera algo tão sobrenatural ao ponto daquele homem voltar a enxergar. Então eu creio que nessa tarde é uma tarde de milagres, é uma tarde que você pode voltar a enxergar as coisas belas da vida de Deus para você. Você pode voltar a reestruturar a sua fé diante da palavra de Deus, você pode voltar a olhar para a palavra de Deus e ter esperança na palavra de Deus, sabendo que na palavra dele você pode todas as coisas, e em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porque é ele quem nos fortalece. Olha que interessante, Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós pelo Espírito Santo. O texto que nós lemos, que está aí na sua tela, Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49, vai trazer para nós um exemplo claro de Jesus para a vida diária dos discípulos, falando a respeito dos fundamentos da fé cristã, fundamentos da sua fé, as bases da sua vida. Qual é a base? Quais são as bases da sua fé? Quais têm sido a base da sua fé? Você tem solidificado a sua fé de que forma, em que lugar, de que maneira
você tem solidificado a sua vida? Eu queria transcorrer aqui rapidamente em alguns nesses poucos versículos que nós lemos, para dizer para você, Jesus está olhando para os discípulos dentro da vida diária dele, no cotidiano deles. Ele para o que ele está fazendo e ele começa a ensinar os discípulos falando a respeito dessas grandes verdades, a respeito dos fundamentos da nossa vida. Onde nós estamos fundamentando a nossa fé, quais são os alicerces, onde nós estamos colocando os alicerces da nossa vida. Na caminhada cristã, existem alguns princípios que vão ficando claro para a gente no que diz respeito à fundação da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é fundada a partir de uma revelação que Pedro tem, e esta igreja ela passa a ser fundamentada numa vida contínua de oração, uma vida contínua de meditação da palavra. Nós vamos observar isso um pouco para frente em outros textos que eu vou citar. Mas o que Jesus está dizendo para nós é a respeito dos fundamentos, quais são as bases da nossa fé, quais são os alicerces da nossa fé. E Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês me dizem que eu sou o Senhor da vida de vocês, mas vocês afirmam que eu sou o Senhor de vocês, mas porventura vocês não vivem a prática daquilo que eu vos mando. Porque se vocês de fato vivessem a prática do que eu vos mando, eu não estaria dizendo desta maneira para vocês. E aí Jesus vai corrigir o coração dos discípulos e produzir no coração deles um novo entendimento a respeito das palavras de Cristo, dos fundamentos da vida com Cristo. Olha só, versículo 46, Jesus diz o seguinte: porque me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. É uma pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos. Por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês insistem em me chamar de Senhor, se vocês não cumprem aquilo que eu vos mando? Se vocês não fazem aquilo que eu vos mando? Na sequência do texto, Jesus vai dizer o que está de errado e o que está certo na caminhada e nos fundamentos da fé cristã. Versículo 47 vai dizer assim: qualquer que vem a mim, qualquer pessoa que vem a mim, ouve estas minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que observa as minhas palavras, aquele que vem a mim, qualquer pessoa que vem a mim, que observa as minhas palavras, eu vou mostrar a que tipo de pessoa ele é semelhante. Aí Jesus vai dizer o seguinte: aquele que vem, aquele que observa as palavras que eu vos mando. Versículo 48, é um homem que é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo os seus alicerces e fundou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e ela não pôde ser abalada, não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então Jesus está dizendo que os alicerces da nossa vida estão fundamentados num lugar profundo, na rocha. E lógico que essa rocha é uma expressão da própria pessoa de Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Você vai ver esse texto lá no Antigo Testamento, quando Cristo se apresenta como a pedra que sai água. Quando Moisés toca naquela rocha e aí Deus faz jorrar a água, como o próprio Cristo vai se apresentar para nós, como sendo essa fonte de águas vivas, como sendo essa rocha que sai água, a água que dá a vida, a água que produz vida em cada um de nós. Quando a gente vê o salmista dizendo que o Senhor é o meu rochedo, nele eu me refugio, nele eu encontro proteção e abrigo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, vai trazendo para nós esse caráter da consistência da nossa fé, dos fundamentos da nossa fé, estando enraizado em Jesus, estando alicerçado em Jesus, estando com a nossa vida fixado em Jesus, vamos viver desta maneira, como Cristo está dizendo, como um homem prudente que edifica a sua vida no lugar seguro,
no lugar seguro que é a vida com Deus, que é a palavra de Cristo, que é a opinião de Deus. Não é a opinião das pessoas, não é muito o que as pessoas estão dizendo, mas é aquilo que Deus está dizendo, é aquilo que Deus está falando ao nosso coração. É isso que trará para nós as bases da nossa fé. Nós não pautamos a nossa vida com base no que as pessoas estão falando ao nosso respeito, ou com o que as pessoas estão dizendo sobre nós. Nós nos preocupamos em fundamentar a nossa vida nesse alicerce, naquilo que Deus diz para nós. E o que Deus diz para mim e para você, o que Deus está dizendo para nós nessa tarde, é que nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Nós somos a sua imagem, somos a sua semelhança, temos o Espírito Santo de Deus, somos filhos amados de Deus, somos aqueles que Deus escolheu, somos aqueles que Deus tem um plano, tem um propósito, somos aqueles que Deus tem chamado para um relacionamento, somos aqueles que desenvolvem o seu relacionamento e fundamentam a sua vida numa vida de oração com base na palavra de Deus, não com base na opinião das pessoas. Você pode olhar lá em Números, capítulo de número 13, você vai vendo aquele exemplo, né? Um exemplo típico, e a gente sempre cita esse exemplo, um exemplo daqueles 12 homens que foram espiar a terra prometida. Dos 12, 10 daqueles homens tiveram uma perspectiva muito boa daquela terra, os 12 tiveram, na verdade, mas 10 deles conseguiram infamar a terra. E a opinião deles é que contagiou toda uma multidão. A opinião desses 10 homens desestimulou a fé de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Mas 2 homens, Caleb e Josué, tiveram uma boa perspectiva, e a Bíblia fala que eles decidiram fazer calar o povo, calaram a multidão daquelas pessoas e disseram para aquelas pessoas: nós acreditamos no que Deus falou, não acreditamos no que os 10 homens espias falaram, com que os 10 chefes das tribos estão falando. Nós ficamos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que Ele nos prometeu essa terra, Ele nos prometeu esse lugar, Ele nos prometeu abençoar a nossa vida, nos permitiu viver a experiência de ir para uma terra de descanso, e nós acreditamos na boa palavra de Deus. Não vamos acreditar na opinião dessas 10 pessoas. Olha que interessante, desses 12, os 2 que acreditaram nas palavras de Deus, foram esses 2 que viveram a experiência de viver o cumprimento de cada boa palavra de Deus. Os 10 e a geração daqueles 10 que infamaram a terra não conseguiram entrar na terra de descanso. Então, o que eu quero que você olhe para essas palavras de Jesus. Jesus está dizendo, quando nós fundamentamos a nossa vida, observamos a palavra de Deus, observamos a visão, a direção que Ele tem para nós, e fundamentamos a nossa vida no que Ele está dizendo, é isso que vai acontecer na nossa vida. Virão tempestades, ventos, virão enxurradas, virão grandes adversidades, mas a nossa casa permanecerá firme, inabalável, porque nós somos os que confiam, né? Aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Essa fé que está fundamentada de forma a ser aperfeiçoada diariamente no que Deus está dizendo, não no que a mídia está noticiando, não no que os homens estão falando pelas ruas da nossa cidade, do nosso país, não o que o mundo está dizendo. Nós pautamos a nossa vida e fundamentamos a nossa vida na palavra de Deus, e por isso a nossa casa permanece de pé, inabalável. E é isso que eu vim dizer para você nessa tarde, que a sua fé esteja enraizada na opinião de Jesus, porque Jesus ele faz questão de chamar a atenção. Aqueles que observam as minhas palavras, dizem que eu sou o seu Senhor, precisam viver a prática da minha palavra. Não basta simplesmente acreditar, mas eu preciso praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus é mais do que falar nas redes sociais, é mais do que falar para as pessoas, é viver uma vida que agrada a Deus, é viver uma vida que externa gratidão, é viver uma vida que influencia pessoas pelo nosso estilo de vida, pela nossa maneira de viver a vida. Então o desejo do meu coração é que você crave esse alicerce
Que você esteja firmado, firmando as bases da sua vida na opinião do Senhor, não na opinião dos homens. Né? O exemplo que eu dei dos 10 espias, dos 12 espias, dos 2 que acreditaram, foram os únicos 2 que viveram. Está lá em Josué, lá no final do texto de Josué, capítulo 23, diz que eles viveram todas as boas palavras que foi liberada sobre a vida deles. E eu quero que você se apegue a esta palavra nessa tarde e entenda isso, que você se apegue a essas verdades nessa tarde e que você viva essa experiência de fundamentar a sua vida na opinião de Deus. Tem muita gente cheio de achismo, tem muitas pessoas achando muita coisa. Meu irmão, não fique com aquilo que as pessoas estão achando a respeito de qualquer situação, não fique com a opinião das pessoas a respeito do que elas acreditam. Fique com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um fundamento para a nossa vida. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, é ela que vai nortear as nossas escolhas e decisões. Então, o mundo pode estar indo numa direção. Se Deus está me mandando desviar, mudar o caminho e seguir um outro caminho, eu sei que pode parecer loucura para o mundo, para as pessoas à minha volta me olhando e ir na direção do problema. Se eu vou na direção do problema, eu vou, como Davi disse, eu vou para enfrentar o gigante, não é na minha capacidade, não é nas minhas armas de guerra, mas é na força e no braço do Senhor. É desta maneira que nós vivemos a nossa vida. Nós precisamos ter a capacidade de, dentro dos desafios da nossa fé cristã, sabe, muitas vezes olhar para a nossa vida e perceber que essas bases que eram para ser as bases da palavra de Deus em nossos corações, a partir das nossas escolhas e decisões, e que de alguma forma nós permitimos alguma rachadura nos alicerces da nossa vida, e essa rachadura foi proporcionando para nós, sabe, foi proporcionando para nós alguma instabilidade na nossa caminhada. Nessa tarde, que você fixe o seu fundamento e que você tenha em Deus a oportunidade de reconstruir as bases da sua vida. A reconstrução da base da sua vida trará para você, sabe, a possibilidade de viver, meu irmão, uma reconstrução em tudo que você precisa. Que você observe a palavra de Deus, fundamente a sua vida na opinião de Deus, não na opinião dos homens. A opinião dos homens é areia. A opinião dos homens é areia. E se nós, sabe, fundamentarmos as bases da nossa vida na opinião dos homens, nós corremos um grande risco de ver tudo passar, de ver uma geração passar, de ver a nossa geração passar sem que a gente viva a experiência do sobrenatural de Deus e do cumprimento das promessas dele para a nossa vida. Se você tem, de alguma forma, sabe, permitido que os alicerces da sua vida estejam nesse terreno arenoso, que é a opinião das pessoas, Deus está nos convidando nessa tarde a fortalecer as bases da nossa fé e continuarmos acreditando na palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós nessa tarde é: eu sou aquele que observa a lei, eu sou aquele que observa a palavra de Deus, eu sou aquele que está atento à voz de Jesus e eu vou seguir a voz e a direção de Jesus. Eu não vou seguir a opinião dos homens, não vou dar ouvido à voz dos homens, vou dar ouvido à voz de Deus. A voz de Deus é um lugar sólido, é o lugar consistente em quem eu deposito a minha confiança e a minha fé. A opinião dos homens é um terreno instável, é areia, é um terreno arenoso. A opinião dos homens é instabilidade. O mundo muda o tempo todo. Você conhece pessoas que mudam o tempo inteiro? Hoje elas acreditam em Deus e começam acreditando em Deus e acreditando que o dia vai ser maravilhoso. Chega no meio do dia, elas já estão com dúvida se Deus realmente existe ou se Deus está trabalhando ou não ao seu favor. Porque Deus não está fazendo como ela quer, Deus está fazendo como Ele deseja. E muitas vezes nós perdemos de vista e temos o enfraquecer das bases da nossa fé porque nós mudamos de opinião. Não mude de opinião, esteja convicto com aquilo que Deus está falando ao seu coração. Solidifique a sua vida nas bases da palavra de Deus e viva o sobrenatural. Mais do que isso, observe, a sua casa estará de pé nos enfrentamentos das enxurradas, das tempestades e dos ventos que a vida nos proporciona.
Tenha no seu coração essa certeza. Sabe, não negocie a palavra que ele tem falado ao seu coração. Continue olhando para a palavra de Cristo. Continue olhando para Jesus, tendo a certeza que ele tem sempre uma boa palavra. E a boa palavra de Deus para mim e para você nessa tarde é: aquele que é prudente, ele solidifica, ele cava mais fundo um relacionamento. Ele cava mais fundo um relacionamento numa vida de oração. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando eu e você fundamentamos a nossa vida com base na palavra de Deus e pautamos a nossa vida no cavucar, no mergulhar numa profundidade de relacionamento, significa que eu tenho e terei muito mais facilidade para acessar o coração de Deus a partir das minhas orações. E a Bíblia vai dizer para nós que, lá em Mateus capítulo 6, que mergulhar nessa profundidade significa que eu estarei no meu quarto, no lugar secreto, apresentando as minhas queixas, não por muito repetir, mas tendo a certeza que Deus me ouve e Ele me recompensa publicamente naquilo que eu peço, naquilo que eu busco. Por quê? Porque Ele encontra na minha vida uma solidez na minha fé e na minha relação. Que Ele possa olhar para você nessa tarde e encontrar uma relação sólida, um relacionamento sólido diante do teu Senhor, diante do teu Salvador. Que você não paute a sua vida na opinião dos homens. A opinião dos homens é areia. A opinião de Cristo é uma rocha, é um lugar sólido, é um lugar seguro. É a segurança, é a proteção que você precisa. Firme as bases da sua vida nesse alicerce. E se por algum motivo você tem ouvido muitas vozes, que nessa tarde o Espírito Santo de Deus possa soprar a palavra dele sobre o seu coração e sobre os seus ouvidos. Que a sua mente esteja guardada para receber somente aquilo que vem de Deus. E aquilo que vem de Deus é bom, é maravilhoso, é extraordinário, porque Ele é especialista em pegar pessoas como eu e você, imperfeitas, amém? Para fazer coisas extraordinárias. Pessoas incapazes, incomuns, para tornar a nossa vida extraordinária. E eu desejo o extraordinário de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E acima de tudo, que a sua casa permaneça de pé. E aquilo que é a opinião dos homens ao teu respeito, simplesmente passará da sua casa. Talvez essas pessoas e a opinião delas ao seu respeito vai passar. O que vai permanecer é a sua vida, firmada em Jesus, certos de que Ele é poderoso para cumprir cada boa palavra que tem prometido para mim e para você. Então eu te abençoo com esta palavra simples e declaro toda sorte de bênçãos sobre você e sobre a sua família, tá bom? Que você possa, guardar no seu coração esses dois pontos dessa mensagem. A opinião de Deus é um lugar seguro. A palavra de Deus é a opinião que eu devo basear a minha vida. A opinião dos homens é um solo arenoso, um lugar instável, onde qualquer vento, qualquer tempestade coloca tudo a perder. O versículo 49 vai dizer isso, que o homem que edifica a sua casa num terreno arenoso, num lugar superficial, numa relação com Deus superficial, vai correr o grande risco de enfrentar uma enxurrada, uma tempestade, uma grande chuva e ter os alicerces da sua vida totalmente desfeitos pelas águas ou pelo vento. Mas você é daqueles que firmam a sua vida na opinião de Deus. A opinião de Deus é o que mais importa. Sabe por quê? Porque você com Deus é maioria. Fica tranquilo porque você com Deus é maioria. Se Ele está agindo em você e através de você, Paulo vai dizer lá para a igreja dos irmãos em Roma, no capítulo 8, todas as coisas hão de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu creio que todas as coisas hão de cooperar para o teu bem, porque você é daqueles que tem solidificado e fundamentado as bases da sua vida na opinião de Deus. E a opinião de Deus é um lugar seguro, é um lugar que nos protege, é um lugar onde nós encontramos abrigo, descanso e proteção. Amém? Que Deus abençoe você e que a opinião dos homens simplesmente entre por um ouvido e saia do outro lado. Não entre para o teu coração. O que deve cair no teu coração, entrar nos teus ouvidos e cair no teu coração é a opinião de Deus. E a opinião de Deus ao meu respeito, ao teu respeito, é que Ele observa a sua vida
e consegue enxergar em você um homem e uma mulher prudente, amém? Que edificou a sua casa num lugar seguro. E esse lugar seguro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe você, a sua tarde. Quero orar por todos que estão presentes. Se você puder colocar o pedido de oração agora, Éder Rosa, se eu não me engano, que a pastora Elza pediu aqui, a irmã Mari Cardoso, né? Está pedindo oração pelo Bruno, que está prestando um concurso, né? E uma libertação espiritual do Victor, né? Vamos orar. Se tiver mais algum pedido aí, irmãos, por favor, coloca aí, porque se você colocou no início, eu não vi, tá bom? Não deu para ver tudo. Então, por favor, vamos orar então pelo Bruno, né? Por esta oportunidade de passar no concurso, e pelo Vitor, né? Que precisa de uma libertação, de uma restauração, pela Claudete, em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos aqui nessa tarde, queremos declarar, ó Deus, a porção da Tua palavra. A palavra do Senhor é a opinião que mais importa, é a opinião que mais importa para a nossa caminhada. O que as pessoas estão dizendo, pensando ao nosso respeito, não importa. Nós desconsideramos, nós consideramos somente a Tua palavra. É esta palavra que vai, Senhor, ser o grande fundamento, a grande base da nossa vida. E eu oro para que esta base, Pai, da Tua palavra, seja a palavra de portas abertas para o Bruno, Senhor, que está, Pai, concorrendo a esta vaga, ó Deus, nesse concurso. Nós oramos para que o Senhor, ó Deus, abra as portas para o Teu filho, que o Senhor, ó Deus, esteja capacitando, abrindo entendimento, gerando milagres sobre a vida do Bruno. Da mesma forma, eu te peço pela vida do Vitor, que a base da Tua palavra no seu coração possa produzir nele liberdade, que a verdade do Senhor, através da Tua palavra, possa produzir libertação para ele, Senhor. Tu sabes o que ele precisa, Senhor. Alcança de forma sobrenatural. Abençoa a vida da Claudete, que vai passar por um procedimento, Senhor, em nome de Jesus. Coloca a Tua mão sobre a vida dela, restaura a vida da Claudete, Pai, usa as mãos dos médicos, ó Deus, e abençoa, Pai, a Tua filha, produzindo nela os Teus sinais, as obras do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa hora, declaramos um tempo de restauração, declaramos um tempo de milagres sobre a vida de todos que precisam, Pai, da Tua intervenção, que precisam do Teu milagre. Abençoamos a vida, Senhor, de cada servo do Senhor, ó Deus, que está presente aqui nessa tarde. Que a Tua graça, Pai, alcance os Teus filhos, que o Teu amor, ó Deus, alcance a vida de todos, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, marque de forma sobrenatural a vida do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, a vida do Seu José, Pai, o Seu José Quintana, Pai, pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre a vida dele, pedimos a Deus o Teu favor sobre a vida, Pai, do Seu José, pedimos a Tua intervenção, Pai, que o Senhor continue operando, fazendo as obras do Senhor na vida do Teu filho, marcando-o, Pai, com a Tua bondade, com o Teu milagre. Eu oro também, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pela vida do Senhor Hélio, Pai, que vai precisar passar por um procedimento, Pai, que o Senhor ponha a Tua mão sobrenatural sobre a vida dele, realiza nele, Senhor, os Teus milagres, a Tua graça, o Teu poder sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. Envia os anjos do Senhor, ó Deus, em cada leito de hospital, na vida daqueles que precisam, que hajam boas notícias aos corações dos familiares que estão apreensivos, ansiosos, preocupados, e acima de tudo, Pai, que o Senhor fortaleça a vida de cada um dos Teus filhos, que a opinião dos homens, ó Deus, no sentido de produzir uma sentença desfavorável, caia por terra, Pai, e que a opinião do Senhor seja a opinião, ó Deus, sólida, Pai, ó Deus, que vai produzir, ó Deus, sementes de vida, de fé e esperança. Eu abençoo também, ó Deus, a vida da Arlete, que precisa da Tua intervenção, Pai. Alcança, Pai, com o Teu sobrenatural, abençoa a vida do Felipe, Pai, filho da irmã Enedita, Pai, trabalha na vida dele, trabalha de forma sobrenatural, opera, Deus, em nome de Jesus, Pai, a vida de todos aqui nessa tarde, Pai, que estão presentes, que o Senhor visite, Pai, a vida do Teu servo, Pai, abrindo portas, Pai, para o Felipe, alcança mesmo, Senhor, de forma sobrenatural a vida da Arlete, Pai, restaura a saúde dela, a vida do Wilson. Produz, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o Teu sobrenatural na vida do Wilson, ó Pai, opera, Senhor, na vida do Edmar, Pai, restaura, gera milagres, produz, ó Deus, em nome de Jesus, normalidade na pressão arterial, na corrente sanguínea, Pai, vai repreendendo toda a raiz de enfermidade física, emocional e espiritual, caiam por terra em nome de Jesus sobre a vida de cada servo que precisa da Tua intervenção nessa tarde. Eu abençoo a vida da Lisandra, Pai, toma a sua família, restaura, Pai, em nome de Jesus,
Jesus, sonhos, projetos, ó Deus, em nome de Jesus, da Lisandra, Pai, toma a vida dela nas tuas mãos, ó Deus, que ela fundamente a sua vida, Pai, na tua palavra, como grande base, como grande alicerce para a sua história, ó Deus, anula toda a opinião, ó Deus, do homem, Senhor, contrária à vontade do Senhor, faz cair por terra na vida da Lisandra, de toda a sua família, que a tua palavra possa ser vida, Pai, para a tua serva nessa tarde, em nome de Jesus, opera, Pai, gerando restauração, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, ó Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, todos que estão presentes nessa tarde, ó Deus, abre as portas para aqueles que precisam, Pai, do teu milagre, ó Deus, opera, Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre a vida da Amanda, restaura, Pai, a vida da tua filha, a sua saúde, Pai, trabalha mesmo, Senhor, restaurando, Pai, livrando ela de toda enfermidade, em nome de Jesus, toma, Senhor, a vida da tua serva, Pai, produz nela, Senhor, as tuas obras, o teu milagre, para a glória e louvor do teu nome. Alcança, Pai, no nome de Jesus, a vida da Ágata, ó Deus, em nome de Jesus, trabalha, Pai, de forma poderosa, em nome de Jesus, Pai, opera, Deus, Pai, de forma sobrenatural, ó Deus, sobre a vida da Thaís, para a chegada da Ana Clara, Pai, essa criança que está sendo gerada no seu ventre, prepara todas as coisas, abençoa, Pai, no nome de Jesus, a vida de todos, Pai, conforme a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, traga esse bom entendimento, Pai, que cada família aqui esteja fundamentada, ó Deus, na opinião do Senhor, na palavra do Senhor, que é consistente, ó Deus, em nome de Jesus, que todo vento, toda tempestade, toda enchente, toda enxurrada que tenta levar tudo aquilo que nós temos e possuímos, ó Deus, como convicção, ó Deus, como base sólida da nossa vida, caiam por terra e batam em retirada, que nada, Pai, se perca na nossa casa, que nada se perca na nossa família, e que nós tenhamos a nossa casa fundamentada, ó Deus, no Senhor e na opinião do Senhor e na tua palavra. Oramos agradecidos, Pai, por esse tempo tão precioso, abençoamos a vida da Ágata, pedimos a tua intervenção, teu milagre sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do seu José Quintana, Pai, sobre a vida do seu Hélio, opera o teu sobrenatural, opera, Pai, as maravilhas do Senhor, ó Deus, sobre a vida de todos, abençoa, Pai, no nome de Jesus, Pai, ó Deus, nós oramos agradecidos, ó Deus, também pela vida da Dona Maria dos Reis, ó Pai, a mãe do Dudu, opera, Deus, o teu milagre, o teu sobrenatural sobre a vida dela, continua operando, Pai, as tuas maravilhas, os teus sinais, e que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão, abençoa a vida do jovem Bruno, que vai passar por esse concurso, que o Senhor esteja abençoando, gerando o teu sobrenatural, o teu milagre, para a glória e louvor do teu nome, produzindo libertação àqueles que precisam nessa tarde, que se encontram no leito, acamados, em nome de Jesus nós profetizamos, ó Pai, as bases sólidas do teu amor, ó Deus, curando, restaurando, as bases sólidas da cura, do milagre do Senhor, nessa tarde, Pai, nós oramos, crendo na tua intervenção e no teu milagre, para a glória, louvor e honra do teu santo nome, te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém. Amém? Espero ter te abençoado mais uma vez nessa tarde. Meus irmãos, eu preciso encerrar até um pouquinho antes. Espero ter te abençoado. A palavra foi curtinha. Gastamos um tempo de oração. Eu preciso voltar para a minha aula. Está corrido demais. E hoje eu só estou aqui cobrindo aí, né? E de alguma maneira suprindo aí a necessidade da nossa comunidade. Deus continue abençoando. Eu creio nas portas abertas para aqueles que precisam, né? O Felipe, para o Bruno, né? Libertação para aqueles que precisam, cura para aqueles que precisam. Creio nessas verdades, espero que o Senhor edifique ainda mais a tua fé. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje às 23h33 teremos mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Estamos juntos, fiquem firmes com Jesus. Meu irmão, deixa eu correr, senão eu me prejudico na faculdade aqui e Deus é bom. Deus abençoe, fiquem na paz, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que o consolo do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima tarde, um ótimo fim de dia, tá bom? Que Deus continue fortalecendo e abençoando a vida de todos. Valeu, gente. Fiquem na paz. Tchau, tchau.